Olá, super muitas. Hoje a gente vai entrevistar o médico Bruno Conte, oncologista e nutrólogo que atua no Instituto Hemomed de Oncologia, lá de Santo André, no ABC Paulista, de onde ele coordena toda a equipe médica lá do ABC. Formado pela PUC de Campinas, ele escolheu pós-graduar em nutrologia por entender que a alimentação equilibrada e saudável é a mais autêntica forma de prevenção primária ao câncer e também a outras formas de doença. Não só do câncer de mama, né? O Bruno Conte fez residência em oncologia na clínica no AC Camargo Cancer Center, em São Paulo, e pesquisa clínica no MD Anderson Cancer Center, Departamento de Tumores Gastrointestinais, em Houston, Texas. Então, obrigada, doutor Bruno, por aceitar o convite aqui do 50 Muitas para falar um pouco da prevenção primária ao câncer e também a outras doenças. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Realmente, prevenção é um tema fascinante, então é um prazer estar aqui com você, Mari, se eu posso chamar assim? Claro, claro. Né, Mari? Realmente é um tema muito relevante e fascinante, o tema de prevenção de câncer e doenças crônicas, né, como um todo. E no mês aí do Outubro Rosa, falar um pouquinho mais especificamente em alguns pontos aí sobre o câncer de mama. Então, realmente um prazer aí poder contribuir. Então, doutor Bruno, como o senhor mesmo explica, a oncologia ela está entre as especialidades clínicas que mais se relacionam com os avanços tecnológicos, né? Que não acontecem com uma velocidade bastante grande. Então, eu te pergunto, essa sua opção pela nutrologia, né, essa formação em nutrologia e a prevenção primária, tem a ver com baratear o acesso a essa informação e essa mudança, e estimular essa mudança de estilo de vida para o maior número de pacientes? Eu queria, assim, te parabenizar por essa pergunta, sabe? Porque realmente ela é muito importante e a forma como você formulou realmente muito interessante. Essa questão, então, de ter acesso à saúde, né? O baratear que você coloca realmente, vamos dizer assim, algo de extrema relevância, importância no cenário atual. Não só baratear da questão assim, do custo financeiro, mas baratear em termos de investimento pessoal mesmo, né? Porque doença, vamos usar o exemplo do câncer de mama, que ninguém quer ter. Né? Então, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo poder ter acesso a drogas e exames, é uma doença que simplesmente qualquer ser humano, imagina, tenha o interesse maior em prevenir. Né? Então, sim, trazer, buscar uma informação, buscar um estilo de vida, estudos que consigam, então, trazer informações de realmente impacto científico maior, que possam favorecer as pessoas de uma forma geral. Qualquer pessoa pode fazer isso que eu vou falar, que é comer saudável, se exercitar mais, mas porém valorizar isso. Então, sim, tem a ver com questão de acesso, sim. O tratamento oncológico, o diagnóstico oncológico, tudo isso é muito caro. O custo disso é muito alto, tanto o custo financeiro como o custo pessoal disso, né? Um investimento que é feito em cima de um tratamento, tanto para o paciente como para a família, é um investimento muito alto. Então, por que não nós, oncologistas clínicos, não valorizarmos mais medidas simples de acesso, não tão simples assim, mas que de acesso a todos, né? Então, assim, tem a ver com essa questão de aumentar o acesso a informações relevantes para que a gente consiga, então, prevenir de fato essa doença. O senhor, inclusive, fala que não existe
prevenção de câncer de mama, quando é mal empregado, quando se fala mamografia, fazer a mamografia na prevenir câncer de mama. Inclusive, eu entrevistei a Gilze Francisco, que é presidente do Neomama, do Instituto Neomama de Santos, trabalha muito, milita muito nessa área aí, para ajudar muitas mulheres com câncer de mama, e ela também falou dessa questão que não é uma prevenção. Em que sentido isso diz? A gente pode chamar a mamografia ou ultrassom de mama de exames preventivos, sim, porém que fique claro que existe uma separação importante, né? Uma coisa, então, são ações que qualquer um de nós, pode tomar para realmente prevenir a doença, que é o que eu chamo de prevenção primária, e o que eu realmente chamo de prevenção mesmo, que é nem surgir a doença em primeiro lugar. Então, nem tenho essa doença porque eu tomei medidas, tomei ações de prevenção. Outra coisa é a prevenção chamada secundária, que eu acredito que um termo mais correto é o rastreamento, que é diagnosticar a doença num estágio mais inicial, então com maior chance de cura, porque descobriu no começo. Então isso funciona bem no caso de um câncer, por exemplo, mas no caso de um diabetes, talvez não tenha tanta influência assim, porque o diabetes é uma doença crônica, degenerativa, muitas vezes não cura, por exemplo, mas é mais interessante você descobrir um diabetes no início, quando você ainda não desenvolveu complicações, do que descobrir o diabetes com uma insuficiência dos rins, por exemplo, usando uma diálise. Então, isso não funciona só para o câncer de mama ou para o câncer do cólon, você fazer uma descoberta precoce. Porém, a prevenção mesmo, que eu acredito que seja a prevenção primária, que seja de maior impacto para a grande maior parte das pessoas, realmente a gente não atinge esse objetivo com exames, nenhum tipo de exame, e sim com ações de mudança de estilo de vida. Até porque quando se detecta, é porque já existe o nódulo, já existe a doença, no caso do câncer de mama, né? Já se instalou e precisa ir atrás para ver em que grau que está, né? Mas a prevenção é como o senhor falou, tem que ser antes, tem que ser com o estilo de vida mesmo. Sem dúvida, começar um quanto antes, né? Nunca é tarde para a gente falar de prevenção, então não desanime, né? Quem tem 50, 60, 70, 80 anos, nunca é motivo para desanimar, para fugir de doença crônica, eu acredito, mas sim, quando a gente fala em prevenção primária, ou seja, a gente atuar e tomar comportamentos para evitar o aparecimento da doença, em primeiro lugar, quanto antes começar melhor. E sim, a gente realmente, quando a mamografia traz uma alteração, a ultrassom traz uma alteração já ali, então, compatível com a doença, por melhor que isso possa ser descobrido no início, né, e aumentar as chances de curar é muito maravilhoso, nossa, é o ápice do que eu faço no meu dia a dia quando eu consigo curar, né, ou auxilio na cura de um câncer, mas o fato é que não ter a doença em primeiro lugar é muito melhor. Ótimo. E qual é a dieta que você costuma sugerir aqui para o paciente? Sugere tirar algum tipo de alimento ou a gente está falando exatamente o contrário? Acrescentar algo novo ou variar essa dieta do paciente? Da paciente. Não, perfeito. Lembrar que, assim, a alimentação humana é um tema extremamente complicado, diverso, existe uma especialidade médica para cuidar disso, que é a nutrologia, existe uma profissão, que é o nutricionista, para lidar com essa questão da alimentação. E quando a gente fala de câncer, também é algo extremamente complexo. Então, juntar os dois é uma complexidade infinita, que é claro que a gente não vai conseguir esgotar isso com poucas palavras, né? Mas, de uma forma geral, não só para o câncer, quando a gente fala em prevenção primária de doenças crônicas, ou seja, as doenças que mais matam
as pessoas hoje no mundo moderno, que é infarto do coração, derrame, que vem decorrente aí também de obesidade, diabetes, pressão alta, dislipidemia, né, que é o colesterol alto, que é bastante prevalente hoje em dia também, assim como o câncer. Então, quando a gente fala de prevenção, existe uma única dieta, existe um único padrão alimentar que foi cientificamente comprovado, ou seja, existem evidências científicas muito fortes e robustas de que esse padrão alimentar consegue não só, então, diminuir o risco do surgimento dessas doenças, como em alguns casos de obesidade, diabetes e de aterosclerose, que são as placas de gordura na artéria do coração, de conseguir reverter o número 1 de mortalidade, que é o infarto do coração, que é essa aterosclerose. Então, também existem comprovações muito sérias, científicas, de que este padrão alimentar consegue não só, então, prevenir, como reverter essa aterosclerose, essas pessoas que, então, têm essa cardiopatia isquêmica, que é o nosso número 1 de mortalidade. E isso é um tema fascinante. Comecei a estudar isso e comecei a ver que, sim, tem muita relação também com a prevenção do câncer, tá? Então, esse é um tema de extrema dificuldade de análise de dados científicos, mas o padrão alimentar é uma dieta, então, centrada em plantas, tá? E alimentos integrais. Então, basicamente, a ideia é, quanto mais vegetais, legumes, frutas, grãos integrais eu consumo, mais saudável eu sou. Quanto mais eu me privo de alimentos de origem animal e de alimentos processados, eu vou dar um exemplo rápido do que é um alimento integral e do que é um alimento processado. Então, quanto menos alimentos processados e menos alimentos de origem animal e mais alimentos de origem vegetal integral eu consumo, mais saudável eu sou, mais eu consigo prevenir doença. E essa é a principal atitude, principal ação que qualquer ser humano pode fazer para a prevenção de doenças crônicas. Eu acredito nisso. Por exemplo, a espiga de milho, o milho, né? A espiga de milho é o milho integral. Então, eu compro a espiga de milho, cozinho a espiga de milho, como milho, maravilha, está comendo o milho integral. O milho já, o grãozinho do milho que vem lá na latinha em conserva, bacana, é o grão do milho. Então, não vem na espiga, não é tão integral quanto a espiga do milho, mas ele já sofreu algum processo, algum processamento, mas não deixa de ser o milho, como a gente o conhece. Agora, vem um salgadinho de milho, né? Então, tem vários, é super barato, super acessível, as crianças adoram, é aquela coisa louca do salgadinho. E esse é o alimento processado, né? O chamado fast food, o chamado junk food, o que a gente chama de porcaria, né? Então, comer porcaria. Então, assim, tem vários nomes, né? Enfim, justamente, então, são esses os alimentos a serem evitados, tá? Mas, de novo, a alimentação é um tema extremamente complexo, precisa sempre ser feita uma análise individual, e todas essas informações que eu estou passando são de formas bem gerais e que não servem exclusivamente para câncer de próstata ou de mama, são prevenção de doença crônica. E como eu coloquei no início, o que a gente tem de assim, mais robusto cientificamente, em termos de reversão de doença crônica, são para doenças então, do coração, diabetes. Então, tem casos de doenças autoimunes, doenças inflamatórias, né? Que pessoas que reverteram completamente, né, essas doenças porque simplesmente passaram a se alimentar de uma forma mais saudável. Agora, doutor, no caso especificamente, a gente estava falando de evidências científicas, né, de que já existem aí demonstrando que uma dieta equilibrada pode ajudar, e no caso de doenças cardiovasculares, em alguns casos até reverter. Existe também evidências especificamente para alguns tipos de câncer, de que essa alimentação
mais Isso. rica, né, e mais equilibrada, ajuda nessa prevenção primária, Isso. especificamente no câncer. Porque assim, os estudos hoje, considerado padrão ouro, são os estudos randomizados. Então, eu pego um grupo de pessoas, submeto essas pessoas a um tratamento, a uma intervenção terapêutica, por exemplo, uma dieta, um medicamento, o qual você está querendo estudar, e o outro grupo, e compara com outro grupo com tratamento convencional ou com estilo de vida convencional. É muito difícil, para não dizer impossível, você randomizar, né, pessoas para comerem de uma forma ou de outra. O controle é difícil, não há interesse em se investir em fazer um estudo grande, né? Quem ganha com isso, enfim, são diversas dificuldades. Então, nós precisamos basear nossa visão científica em estudos chamados observacionais, estudos de corte, estudos de caso-controle, que são estudos que têm um poder, então, de evidência científica menor, mas quando eu pego, então, diversos estudos e junto, e tudo faz um sentido, tudo faz uma lógica científica, e além desses estudos populacionais, também eu tenho dados de biologia molecular, dados de laboratório, que também fazem sentido, e também, então, isso cria um corpo de conhecimento e que nos possibilita. Então, assim, o padrão de dieta centrada em planta, ele é recomendado pelas maiores sociedades de prevenção do câncer do mundo, Mundial de Saúde, o Instituto de Prevenção do Câncer Norte-Americano, de Controle e Combate ao Câncer Norte-Americano, enfim, são diversas autoridades que preconizam esse padrão alimentar. Agora, sim, temos muita carência desse tipo de estudo, mesmo porque quem patrocina estudo ou é governo ou é indústria farmacêutica, então não há um interesse em estudar isso, né? Mas tem, principalmente em câncer de próstata, a gente tem bastante coisa interessante, inclusive com a mesma autoria do médico que conseguiu provar na década de 80 que um padrão alimentar de dieta centrada em plantas e alimentos integrais ele consegue reverter doença coronariana, de que consegue também, por exemplo, pacientes com câncer de próstata, estágio inicial, conseguem, sem tratamento algum, fazer com que esse PSA venha a cair, tá? Ou seja, indica que a doença melhorou. E isso, assim, diante deste conhecimento, eu me senti realmente na necessidade de chegar para o paciente e propor algo a mais, né, do que o tratamento, vamos dizer, convencional. Então, integrar, né, não é um tratamento alternativo. Isso é uma coisa bem importante. Então, não iremos trocar isso, vamos integrar, vamos somar ao tratamento um padrão alimentar, mesmo porque, como eu bem disse, é individual, né? Não dá para falar isso para todo mundo. Então, o padrão alimentar é esse, tá? Mas, por exemplo, assim, a gente sabe, tem diversos estudos observacionais, e inclusive hoje é considerado um carcinogênico grau 1, pela Organização Mundial de Saúde, a carne processada. Então, a carne processada, linguiça, bacon, salsicha, hambúrguer, por aí vai, as carnes chamadas, então, processadas, que passaram por algum processo de cura ou defumação, são consideradas carcinogênicas. Tá? Então, assim, doutor, então, se eu evitar carne processada, estou feliz, estou prevenindo. Não. É necessário, e ao meu ver, é muito mais importante incluir vegetais, e legumes, e verduras, e frutas, e grãos integrais na sua dieta, do que evitar. Claro que evitar é importante, mas muitas vezes a pessoa, por motivos culturais, de costumes, hábitos, comportamento, financeiros, econômicos, por vários outros motivos, a pessoa simplesmente não quer deixar de comer, por exemplo, carne processada. Eu amo aquilo, eu quero comer aquilo, não tem como eu conciliar aqui com uma prevenção? Eu acredito que sim. Eu acredito que o ponto principal é a inclusão. Então, assim, só não precisa comer carne processada todo dia. Não precisa comer carne processada. Né?
em Procurar grande um quantidade. equilíbrio. Exato, vamos procurar um equilíbrio, né? Quando a gente fala então em prevenção e estilo de vida, eu acredito a dieta é o principal ponto, é a principal medida, sim. Porém, sono, controle de estresse, atividade física, um aprimoramento, uma melhora do relacionamento interpessoal, você ter relacionamentos saudáveis, isso tudo também é extremamente importante, né? A pessoa ser uma pessoa sociável, a pessoa ter amigos, família, enfim, pessoas que ela se sinta amada e ela, as pessoas com as quais ela ame. Então, tudo isso eu acredito que é super importante também para a prevenção de doenças crônicas, não é só a alimentação. Então, só a salsicha, só a carne vermelha também hoje é considerado carcinogênico grau 2, um pouco menos carcinogênico do que carne processada, mas também a gente sabe que o padrão de consumo de carne vermelha diariamente pode, claro, em alguns casos, se a pessoa tiver uma predisposição genética, sim, propiciar e ajudar a pessoa a desenvolver o câncer, igual cigarro. Então, o cigarro demorou, assim, nossa, 10, 15 anos de estudos, desses estudos observacionais. Então, assim, por que já no primeiro estudo que já mostrou que o cigarro ali causava câncer ou matava, já não pegaram, aboliram o cigarro e já entraram, então, com medidas de botar o cigarro caro, ou de... porque existia um lobby ali da indústria cigarro. Então, foram necessárias 10, quase 2 décadas, centenas de estudos observacionais para chegar e colocar lá que realmente o cigarro causa doença, causa câncer, né? Mas se você falar assim, existe uma prova científica mesmo, única, exclusiva, de que o cigarro causa câncer, a gente não tem. A gente tem diversos estudos científicos, mais estudos laboratoriais, mostrando que o cigarro gera o câncer, ele é tóxico para o DNA. Então, assim, mesma coisa hoje a gente está vendo com o padrão de consumo alimentar, principalmente hoje, com mais assim, comprovação científica, carnes processadas e a carne vermelha, que assim, seria mais assim, mais lembrar que não é a principal medida evitar. A principal medida é a inclusão destes alimentos no dia a dia. Na verdade, doutor, estou falando aí de estresse, tabaco, o álcool em excesso, a falta de exercício, é uma grande somatória também, o mundo atual, né, por falta de tempo, pela correria, pelas próprias dificuldades dessas relações interpessoais serem mais ricas, uma série de fatores que podem se somar e talvez provocar essa mutação aí celular que gera o câncer e outras doenças, né? Perfeito, é exatamente isso. E vamos dizer assim, a marca clínica, para a gente saber se a pessoa não é a única e ela não é perfeita. Mas uma forma da gente saber se a pessoa está indo mais para um caminho errado, ou seja, no caminho rumo à doença crônica ou no caminho contra a doença crônica, é a tal da obesidade ou sobrepeso. Né? Então, de novo, mostra a importância da alimentação em termos de prevenção. Então, nós sabemos, por exemplo, que pessoas obesas têm risco aumentado de ter 13 tipos diferentes de câncer hoje em dia, dentre eles o câncer de mama, né? O câncer de cólon, o câncer de pâncreas, enfim, isso que a gente conseguiu hoje ter dado, com certeza isso é muito mais, tá? E sobrepeso, agora estamos sobrepeso, hein? Então, pronto, falei, hein? O sobrepeso. Vou sair correndo para mudar tudo. Não que a gente não saiba, mas a gente acaba adiando mesmo, né? Mas isso também, vale também para o sobrepeso e vale igualmente para homem e para mulher? Não, com a questão do câncer, o sobrepeso não vale, né? Daí é a obesidade mesmo, tá? Mas o sobrepeso, ele já liga um alerta, né? E ele está mais relacionado, então, ao desenvolvimento de diabetes, pressão alta e a obesidade.
né? Então, já tem que ligar ali um sinal de alerta quando está no sobrepeso, já para, né? Agora, existem pessoas acima do peso ou obesas, assim, que não têm esse risco todo, que podem diminuir o seu risco, não só podem, por exemplo, tomar intervenções que não necessariamente surja uma mudança, uma diminuição do peso ali de imediato, ou que seja, vai, 1 ano de tratamento, e que a pessoa está cuidando mesmo, muitas vezes não repercute na balança, mas o risco já diminuiu muito. E como existem pessoas com peso normal, mas que não se exercitam nem um pouco, que fumam, que bebem álcool em excesso, que tem o estresse elevadíssimo, que dormem muito mal, e que tem, sim, por todos esses motivos, mesmo tendo um peso normal, tem um risco muito mais alto, às vezes, do que uma pessoa que é sobrepeso ou obesidade. Então, por isso que eu disse que ele não é um marcador perfeito, né? Então, a gente não pode se deixar enganar. Não é único, não é perfeito, mas é uma forma simples do pessoal, então, já entender que se está acima do peso já é uma forma ali de, opa, tem que procurar me cuidar, mas não é para quem está no peso normal achar que está tudo bem, porque não é assim também, e para quem está, vamos dizer assim, muito longe do peso normal, desanimar, falar, ixi, eu nunca vou conseguir perder peso, nunca vou conseguir, e desanimar e achar que se colocar algumas mudanças em prática, não colherá benefícios. Vai colher sim, eu tenho certeza disso. Bruno, uma coisa que eu achei muito legal, que eu vi no site, também lá no canal da Hemomed no YouTube, o Hemomed na cozinha, né? Que inclusive você apresentava, aparece algumas receitas. Esse programa continua, porque era um incentivo muito bacana para as pessoas entenderem na prática o que é enriquecer essa dieta. No caso, então, do Hemomed da Cozinha, para os pacientes, né, um programa aí, que, aliás, agradeço muito o Instituto Hemomed pela parceria e por acreditar nessa minha visão, e colocou isso e ficou muito, ficou famoso, e é muito bacana. Então, eu tenho um prazer enorme, porque tudo isso que eu estou comentando aqui, eu comento com muito mais detalhes, então, além de estimular, né, as pessoas terem uma alimentação mais saudável, eu tive ali a oportunidade de levar as pessoas para a cozinha e tentar, de alguma forma prática, mostrar que elas podem fazer isso no dia a dia delas, que não é nenhuma coisa elaborada, cara, inacessível, muito pelo contrário, é comida de feira, comida que todo mundo tem acesso ali no seu quintal. Então, enfim, porque às vezes fica imaginando, nossa, mas alimento integral, isso deve ser muito difícil, às vezes, né? Dependendo da pessoa. E aí ver ali na prática também, nesse evento aí, que é uma coisa assim que realmente é bem próxima de todo mundo. E assim, a gente teve que parar por causa da pandemia, mas a gente deve retomar, eu tenho interesse de retomar, assim, isso daí. Porque, pelo que eu vi, inclusive, as pacientes do Hemomed também podiam ir no local e assistir presencialmente, né? Na verdade, o evento, até hoje, sempre foi exclusivo para os pacientes, não meu só, né, pacientes do Instituto, exclusivo para eles e para os familiares. Né? Não é aberto ao público, é um evento gratuito, né? Patrocinado pelo Instituto, financiado pelo Instituto, que abriu as portas, acolheu essas minhas ideias. Então, realmente, muito louvor aí para o Instituto Hemomed de ter acreditado nisso, porque realmente é muito gratificante quando a gente consegue levar esse tipo de informação de uma forma acessível, porque realmente a gente sente que muda a vida das pessoas. Para melhor. Super parabéns aí por essa iniciativa. Espero que depois da pandemia possa voltar mesmo. Vitor, a gente já está chegando no final. Eu queria te perguntar duas coisas. Estamos no Outubro Rosa, então esse nosso bate-papo aqui hoje é também por conta da gente falar mais do câncer de mama. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência clínica em Hemomed em relação ao câncer de mama, se tem aumentado, e que faixa etária que
tem sido mais comum aparecer a mulher de mama. E também gostaria que você falasse um pouco da questão dos testes genéticos, né, para tentar detectar esse defeito no gene que poderia levar, né, ao câncer, não só ao câncer, mas ao outro tipo de câncer. Se o senhor acha importante fazer esse teste e, eventualmente, até fazer algum tratamento profilático, que a gente sabe que em alguns casos é até cirúrgico e bastante polêmico. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer essas duas perguntas. Legal. Câncer de mama é o câncer mais comum no consultório de qualquer oncologista clínico. De longe, é a doença assim, que a gente, a não ser assim, oncologistas que só trabalham com câncer de cólon ou de próstata. Hoje em dia, no mercado, a gente sabe que tem alguns hospitais, algumas clínicas que os profissionais acabam ficando restritos a algumas patologias, mas quem faz oncologia geral, câncer de mama é o mais comum. O que eu sinto, que não sinto que está aumentando, mas o que é realmente chamar a atenção é que a gente vê muita gente jovem ter câncer de mama, assim como câncer de cólon. Então, isso é uma realidade atual, tá? Porque essa geração, vamos dizer, que está na casa dos 30, hoje, em comparação com quem está com 60, vamos dizer, se a gente voltar, então, 30 anos no tempo, as pessoas hoje se alimentam e estão expostas a poluentes ambientais, os quais há 30 anos não existiam. Mas o câncer de mama é uma doença após os 50 anos. Essa é a grande maior parte dos pacientes após os 50 anos, mas infelizmente a gente realmente se depara aí, com pacientes, né, mais jovens. Isso não é, vamos dizer, infrequente hoje em dia. Infelizmente é uma realidade, então por isso que eu bato na tecla de quanto antes a gente começar a incorporar estes hábitos alimentares, melhor. Quanto mais cedo, então, a gente começar a se prevenir, melhor. Agora, doutora, eu acho que cabe, então, uma pergunta, que a gente está falando de uma faixa etária de 30 anos, e temos a indicação de fazer a mamografia a partir de 40 anos. Como que faz, nesse caso, então, essa detecção precoce? Precisa ser avaliado caso a caso. Exame de ginecologista? Precisa ser avaliado caso a caso. Caso a caso. Porque, assim, existem estudos randomizados, como eu coloquei, é o padrão ouro na medicina, mostrando que a mamografia reduz mortalidade por câncer de mama, ponto. Então, reduz, está provado, não tem discussão acontecendo. É um exame útil, tem que fazer. A questão a mamografia, ela, antes dos 50, assim como após os 70, em especial após os 75 anos de idade, ela pode dar um resultado que a gente chama de falso positivo, mais comum, por conta da densidade mamária. O exame ele não é tão fiel, e aí ele pode dar falsos positivos. Então, por isso que eu falo então, tentar individualizar mais essa conduta de prevenção em respeito à mamografia e à ultrassom de mama, né? Do que simplesmente, todo mundo tem que fazer sempre e tal, todo ano. Acho que essa é uma forma muito superficial de se orientar um exame que pode impactar tanto na qualidade de vida das pessoas. Por quê? Porque geralmente o câncer assintomático, né? Então a mulher não sente nada, não falta nada, e ele é descoberto pela mamografia, geralmente são tumores, e aquela mulher que faz todo ano, fiel, geralmente esses tumores, eles são tumores mais indolentes, de melhor comportamento, de um comportamento mais benigno, em comparação com os tumores que são detectados entre uma mamografia e outra, que são tumores que a mulher sente o nódulo, eles são tumores mais agressivos, com maior risco de morte por conta da doença. E aí a mamografia, coitado, não ajudou em nada, né? E em muitos casos, então, principalmente então, essas mulheres começam a rastrear antes dos 50 ou após os 70, em especial após os 75 anos, de ter esse falso positivo. Então, psicologicamente é terrível, porque fica com pânico, então tem um impacto, um peso psicológico muito grande, e também dor
Então, não só a mamografia dói, como biópsia dói, né? E aí, simplesmente, então, gera-se mais biópsias desnecessárias e muitas vezes, então, um exame mal indicado ou mal interpretado pode gerar um transtorno muito grande para a pessoa, o qual ela, de repente, se for ali conduzida de uma forma mais adequada, a gente pode evitar com excesso de exames esse impacto tão negativo de um exame mal feito, tá? Então realmente assim é um exame importantíssimo, é uma das ferramentas que nós temos para conseguir detectar precocemente, tem que ser feito, de preferência começar a partir dos 50 anos e aí sim, anualmente, fazer até os 75 anos. Esse é o ideal de uma forma geral, tá? Mas em alguns casos, então, assim, entrando nessa questão genética, então que fique claro que de 5 a 10% dos cânceres, eles são causados exclusivamente por conta da questão genética. Se é que isso existe, porque todos os nossos genes estão em contato com o meio ambiente, então sofrem influência do meio ambiente. Mas vamos dizer assim, onde o predomínio da doença é influenciado pela parte genética. Então, sim, se a mulher tem na família um parente de primeiro grau, irmã ou mãe, precisa pensar assim, ou se a mulher também desenvolve o câncer de mama antes dos 40 anos, tá? Então, estes casos, quando então tem um parente em primeiro grau ou com câncer de mama e, dependendo do caso, também câncer de ovário, ou câncer de intestino na família, a gente pode considerar algumas síndromes hereditárias, né, ou síndromes genéticas, e aí pode indicar uma avaliação genética para esse caso, tá? E aí, se detectada a mutação, mas lembrar que então é uma minoria dos casos, e se detectada a alteração genética, aí nós podemos considerar um tratamento preventivo. No caso do câncer de mama, por exemplo, um tratamento medicamentoso preventivo, por exemplo, o tamoxifeno, ou o uso de um inibidor da aromatase, por exemplo, o anastrozol, para aquela mulher que tem um alto risco, ou considerar, por exemplo, uma mastectomia profilática, preventiva, né, o que eu julgo ser muito radical, mas que em alguns casos, a depender do risco genético do paciente, pode ser bem indicado, então precisa ser avaliado caso a caso, mas a grande maioria das pessoas não necessita desses testes genéticos hereditários. Os testes genéticos que hoje em dia a gente mais utiliza na prática clínica são para identificar doenças, né, cânceres de mama diferentes e que respondem a tratamentos diferentes a depender daquela alteração genética, daquela mutação, né, estar presente ou não, isso pode direcionar o tratamento para um lado ou para o outro. Então, hoje em dia, os testes genéticos mais comumente utilizados são mais para determinar risco de recidiva, para determinar um melhor tratamento para aquela paciente do que avaliar essa questão hereditária, não diminuindo a importância disso, mas colocando assim que realmente então isso não é o mais comum da gente enfrentar no dia a dia, assim, essa questão então da hereditariedade. Não é para sair pagando caro, fazendo o teste e depois ficando desesperado sem saber que rumo tomar, né? Sempre procurar orientação médica é o melhor conselho. Exato. Né? E lembrar que, assim, mesmo que você tenha um gene que te coloque num risco maior e você quiser evitar o câncer, não há exame nenhum de mama, não há exame nenhum que vá diminuir esse risco, né? E, como eu disse, existem algumas intervenções farmacológicas que podem diminuir o risco, mas nem se compara, na minha visão, ao poder de um estilo de vida saudável. Ok. Dr. Bruno Ponte, oncologista da Hemomed de Santo André, nutrólogo,
veio contar um pouco para a gente, de uma forma bastante didática e muito rica, de como uma mudança de vida, um hábito alimentar diferente, pode ser bastante assertivo na questão da prevenção, tanto do câncer de mama como de outros tipos de câncer e outras patologias. Doutor Conte, muito obrigada por ter aceitado, então, estar aqui no 50 Minutos. Te agradeço muitíssimo. Parabenizo esse trabalho da Imomed na Cozinha, o seu trabalho, e espero que logo possa ser retomado também. Eu que agradeço o convite, realmente gostaria de parabenizá-la aí por esse canal, realmente muito bacana, eu acho que traz uma visão diferenciada aí para quem assiste, achei muito bacana, e obrigado. Tá bom? Até a próxima. A gente volta a falar qualquer hora para conversar mais ainda sobre essa questão de alimentação. Tá bom? Legal. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.